Atendendo a pedidos. Irmãs K, Keila e Késia. Oi, professor, tudo bem? Será que o senhor poderia nos trazer um estudo sobre a construção do Templo de Salomão? Será que o mandou construir? Vamos lá, irmãs K. Gostei. Vamos lá. Bem, há duas formas de você lidar com isso. Primeiro é a forma crédula. Está escrito na Bíblia? Então foi construído, vai lá, leia Samuel, leia Reis, está resolvido. Agora, há a forma da pesquisa acadêmica. Aí a pesquisa acadêmica vai depender do tipo de livro que você vai ler. Se você ler os livros de História de Israel do século XX, por exemplo, John Bright, História de Israel, do John Bright, é um livro conservador, acadêmico. Os fundamentalistas diziam que era do diabo, só porque a única coisa que ele dizia, que a Bíblia contava que não tinha acontecido, era a derrubada das muralhas de Jericó. Ali seria demais, né? Mas o restante ele endossou tudo como se fosse evento histórico. Lá está a construção do templo, etc, etc. Então, na academia, você pode encontrar livros que vão mais ou menos se aliar à leitura crente, à leitura ingênua, crédula da Bíblia. Mas aí a literatura especializada, e eu digo Bíblia, mas quem lida com Bíblia informado da arqueologia, história, antropologia, sociologia, psicologia, fenomenologia, sabe que a coisa mais fácil do mundo é você colocar no papel algo que não aconteceu. A Bíblia é um livro assim. A esmagadora maioria dos textos são ficção do zero. Poucos textos fazem alusão a eventos que teriam de fato acontecido. Mas mesmo esses textos não representam o fato que teria acontecido. É uma visão teológica, controlada pelo escritor, que, se tomada como explicação do fato, é uma miragem, é uma alucinação. Há referência a um fato que aconteceu, mas não se pode reconstruir o fato usando a narrativa. Como os evangelhos. Quem acha que dá para ler o evangelho e imaginar Jesus dizendo aquelas coisas, fazendo aquelas coisas, está lendo tudo errado. É ficção, o evangelho é ficção. Há alguma memória ali? Há, mas mesmo a memória que está ali já está toda enfronhada na ficção geral. Então, como a literatura especializada trata com a relação entre o texto bíblico e eventuais fatos que eles mencionam? Com suspeita, exigindo confirmação histórica. Aqui é preciso fazer uma diferenciação. Para a compreensão do texto, isso é irrelevante. Por exemplo, há uns tontinhos que vêm aqui, tadinhos, filhotes de igreja, e aí a cabeça deles é toda estragada. E aí eles saem do ambiente estragado da teologia e vão para o ambiente também estragado do YouTube. Aí pegam uma exegese minha e ficam pedindo comprovação. Eu tenho pena, tadinhos. Tadinhos, eu tenho muita pena desse pessoal. Porque não há comprovação extra-textual para a exegese. É exegese, não é história. Mas a cabeça deles é toda perdida. Eles acham que você, lendo a Bíblia, está reconstruindo a história, entende? Não, você está compreendendo o texto. A única história ali é a história do escritor escrevendo uma peça de controle social para a comunidade. Não tem mais nada além disso. Mas o tontinho, tadinho, ele está querendo que eu apresente uma prova, um tijolo, uma pedra, uma bigorna. Só se for para dar na cabeça dele, né, coitado, para ver se ele acorda. Então, essa questão que você está levantando, que vocês duas estão levantando, não tem nada a ver com a exegese. Para a exegese, é irrelevante se Salomão escreveu, construiu ou não o templo. O que importa é o texto. O que alguém está querendo fazer? A narrativa do templo de Salomão, da construção, depois do templo construído, está sendo utilizada para fazer o que com a população? Isso aqui é relevante para a exegese. A pergunta de vocês não é uma pergunta para o necromante, é uma pergunta para um historiador. Mas como quem faz exegese se mete no campo historiográfico porque é necessário
para compreender o cenário dentro do qual as ficções bíblicas foram compostas, então eu tenho que estar inteirado da situação. E a situação é a seguinte: não há nenhum vestígio arqueológico, uma pedra, um grão de areia do Templo de Salomão. Zero. Isso significa que não houve um Templo de Salomão? Não necessariamente. Mas pode significar que não houve. Vou aprofundar essa questão para que a gente não use as ferramentas críticas a nosso favor, quando também elas podem ser utilizadas contra nós. Então, vamos lá. Os únicos vestígios que nós temos sequer são do Templo de Zorobabel. É do Templo de Herodes. O Muro das Lamentações não é o Templo de Zorobabel. É um pedaço do Muro de Herodes, em Jerusalém, mas Herodes. Mas o Muro de Zorobabel, o Templo de Zorobabel, nós temos vestígios arqueológicos dele, pode ser mapeado no território, não o muro que sobreviveu. Mas como é que se fazia antigamente? Você reaproveitava as construções antigas, usava as pedras, tirava do lugar. Quando você soterrava e construía em cima, fica perfeito, porque eles tinham o costume de fazer aqueles tel, né? Aqueles morrinhos. Então, assim, o primeiro nível, está aqui a cidade, aí ficou despovoada, vem uma segunda, cobre de terra e faz em cima. Aí vem a terceira, cobre de terra, aí vai ficando aqueles tel assim. Isso é ótimo para a arqueologia, porque você vai cavando, vai cavando, vai cavando, e você descobre cada camada, como é o caso de Jericó, por exemplo. Há muitas camadas, e a gente consegue chegar até a primeira ocupação humana, século oitavo, nono milênio antes de Cristo, ou sétimo milênio antes de Cristo, 8.000 anos, alguma coisa assim. Pois bem, então nós não temos evidência arqueológica do Templo de Salomão. O que isso significa? Que não havia um templo? Muito difícil. A questão é, se o templo que havia, e com certeza havia, um templo pequeno, a narrativa de Samuel e Reis, que dão conta do templo, é uma retroprojeção. Uma retroprojeção. Utópica. Né? Você não vai aprender nada sobre o templo de Jerusalém, supostamente de Salomão, ou o anterior, lendo essas narrativas. Nada. É tudo ficção. No entanto, é muito difícil considerar que, mesmo sendo um templo pequeno, não houvesse templo nenhum. Mas não precisa ser o de Salomão, porque nós temos uma outra narrativa que dá conta de um templo e um templo preservado. Na narrativa de tomada de Jerusalém por Davi, a narrativa diz que Davi toma Jerusalém dos jebuseus, ele mesmo, com o seu bando de milicianos, ou os seus cangaceiros, escolha que nome você vai dar. É um grupo de bandoleiros. Você poderia escolher Robin Hood, fica melhor talvez para vocês. Mas é um grupo de assaltantes, né? Que vivem à margem da estrutura social. E aí, então ele decide, vou pegar um castelo para mim. Junta um grupo de barra pesada, vai lá e invade Jerusalém. Para ter invadido Jerusalém, ele tinha que ter alguma força, se a narrativa é verdadeira, se há alguma memória histórica nisso. Mas, considerando o que está escrito, ele toma Jerusalém e não a destrói. Mantém o templo de Jerusalém, inclusive mantém o sacerdócio jebusita. Então, é muito provável que o templo que os judaítas vão usar seja o templo dos jebuseus, não o templo de Salomão. Apostaria que é pura ficção o templo de Salomão, que o templo que os judaítas usaram durante todo o tempo foi o templo jebuseu. Eles adotam, tornam ele um templo judaíta, Yahvé passa a ser o Deus principal, não o único, o Deus principal do templo jebusita, e em 587 os babilônicos vão lá e destroem esse templo. Provavelmente era pequeno, não devia ter fundações muito profundas. As pedras podem ter sido utilizadas, inclusive, para a construção do templo de Zorobabel. Então, por enquanto, nós não sabemos nada. A minha opinião a respeito disso é: o templo
anterior ao templo de Zorobabel é o templo Jebuseu. Para mim, Salomão não construiu templo nenhum. Agora, qual a diferença do que eu estou dizendo para o que os crentes interpretam quando leem a Bíblia? É porque eu estou trabalhando com um ferramental historiográfico. Não tem vestígio arqueológico, então não tem confirmação, mas não significa que não existia, só não tem confirmação arqueológica. Então eu não posso dizer que existia, já que eu não tenho confirmação. Eu posso dizer que é plausível que existisse. Então eu poderia manter uma posição semelhante à de um crente, mas por razões diferentes. Mas eu não acredito que Salomão tenha construído algum templo. Não faz nenhum sentido um pequeno povoado, porque os judaítas eram um pequeno povoado pobre, paupérrimo, insignificante, destruir um templo jebusita para construir outro. Não faz sentido. A historiografia moderna deixa claro que os abramitas eram cananeus, os israelitas eram cananeus, os judaítas eram um povo árabe. Qual a razão de destruir um templo jebuseu, se eles eram politeístas? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, para mim, o Templo de Salomão é uma ficção. Nunca existiu. Mas não é que não tenha existido um templo. Existia um templo em Jerusalém, mas é o Templo Jebuseu, na minha opinião. Tá bom? Obrigado pela consulta. Qualquer outra dúvida, escrevam nos comentários do vídeo 51, point. No vídeo 51 que todos os pedidos de vídeos devem ser feitos. Não adianta fazer pedido em outro vídeo. Agora, eu não escolho os pedidos. É o Azazel. Azazel é meu secretário. E ele é facilmente subornável. Não posso fazer nada. É próprio do caráter de Azazel. Se você entregar rabanetes maduros para ele, ele pega o seu pedido e fura na fila de todo mundo. Ele é mais ou menos como Rua no Antigo Testamento. Ele não está muito interessado em moral, não. Se ele achar que aquele pedido tem que furar a fila, ele vai fazer furar a fila. Ele é Azazel. E eu não vou me meter com Azazel, porque eu não estou a fim de levar chifrada no traseiro. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Boa sorte com os seus pedidos. Se Azazel colocar na frente, eu faço o vídeo. Tá, Azazel? Já vou. Tchau. Azazel está chamando.